Opa, o Everton da Loto Sport aqui e hoje eu vou te apresentar uma forma simples e prática de preparar os seus jogos para registro em lotérica. Então você vai imprimir os seus jogos de 3 maneiras diferentes. Jogos da Loto Fácil, Mega Sena, Quina, Mais Milionária, Time Mania, Dia de Sorte, Loto Mania. São 8 loterias diferentes as quais você pode aí utilizar a nossa impressão. Esse vídeo é especificamente sobre os 3 modelos de impressão que nós estamos oferecendo na Loto Sport. Então, fica no vídeo aí que você vai ver a praticidade. A primeira coisa para você imprimir os seus jogos é ter esses jogos salvos em um grupo na sua conta aqui da Loto Sport. Então, no caso, eu vou fazer processo do zero, eu vou gerar os jogos aqui no gerador de desdobramento, eu vou colocar aqui que eu quero 3 jogos e a ferramenta da Loto Sport já vai entregar para prontos esses jogos aí, estudados, estatisticamente corretos, que a gente fala aqui no portal. Então são jogos que vão levar a estatística em consideração. Já gerou os 3 jogos aqui para mim, ó. Agora eu vou colocar aqui, ó, grupo de impressão. Eu vou colocar um nome para eu saber qual que é esse grupo aqui e vou clicar em criar novo grupo, tá? Se você já tivesse um grupo, você poderia aproveitar esse grupo aí, você poderia incluir os jogos no grupo já existente. O importante é ter os jogos salvos. E agora eu vou clicar aqui em ver jogos salvos e vou acessar o grupo de impressão que eu acabei de criar. Agora é só clicar em imprimir jogos. Vou clicar em imprimir jogos e ele vai te dar uma personalização de impressão. Você pode utilizar 3 formas diferentes. A primeira, e acredito que a mais famosa, é imprimir direto numa folha A4 inteira, tá? Ele vai imprimir na horizontal, a folha vai sair a impressão aqui dos bilhetes nessa folha, beleza? Ou você tem a opção de imprimir direto no volante, ou a que eu mais gosto particularmente, que é a impressão em folha A4 cortada. Olha aqui. Por que a folha A4 cortada? É porque nós pegamos a folha A4 e deixamos exatamente do tamanho do bilhete oficial. E aí o sistema vai se encarregar de imprimir completamente um bilhete aqui. Só que ele vai imprimir só o que precisa, ele não vai imprimir todo o bilhete, deixar aquela coisa toda colorida o bilhete. Ele vai imprimir só o que precisa para registrar os jogos. Vocês vão poder acompanhar certinho aí a impressão. Então, a primeira é a folha 4 comum inteira, tá aqui, ó, mas caso você queira mudar, é só ir nesse campo verde aqui e escolher se você quer volante oficial, que é o volante da Loto Fácil, no caso aqui, poderia ser Mega Sena, Dia de Sorte, que seja, ou você pode utilizar aqui o papel A4 cortado. Vamos escolher então o papel A4 comum. Agora as dicas que eu vou dar aqui para você é para a folha A4 comum, a folha inteira. Leia sempre aqui, ó, o texto que está no canto superior direito, ali tem as configurações que você precisa deixar exatamente como eu falei ali. Você precisa colocar essas configurações. E aqui abaixo você tem a personalização. Se você quer tirar alguma informação, se você não quer imprimir, por exemplo, esses números aqui, ó, o número de contagem de jogos, jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você pode colocar aqui ó, em numeração de volante, você coloca não imprimir. E aí ele já vai ocultar essa informação. Se você não quiser imprimir o nome do grupo também, para gastar menos tinta, por exemplo, você pode colocar não imprimir nome do grupo também. Então, eu vou colocar para imprimir o nome do grupo e aqui eu posso personalizar o nome do grupo. Se você faz bolão aí na sua cidade ou algo do tipo, você pode colocar assim, ó, bolão dos amigos da firma 01. Aí depois você vai e faz os jogos 02, 03. Você vai colocando o nome que você quiser. Você pode colocar a sigla Bolão LF 2022, Bolão Mega da Virada 2023, Grupo 1. Você pode colocar o nome que você quiser. Nome de teste, eu vou colocar. E aí você tem a opção de marcar bolão no bilhete, tá? O campo de bolão mesmo, que é esse que fica aqui no finalzinho, ó. O campo de bolão para ter algumas cotas nesses jogos, que não vem ao caso explicar aqui o que é o bolão, mas você tem a opção de marcar, você tem a opção de marcar a teimosinha desses jogos e você pode utilizar, por exemplo,
gera 3 jogos e põe teimosinha de 3 concursos. Então, durante 3 concursos, aqueles 3 jogos vão ser repetidos. Então, você pode personalizar completamente a impressão dos jogos. Então, os jogos vão aparecer aqui, ó. No caso, só tem um bilhete, são 3 jogos por bilhete, só tem um bilhete. Eu vou mandar imprimir aqui e agora eu vou mudar para a câmera que vai aparecer a impressão, beleza? Então, é o seguinte, você precisa deixar essas configurações aqui, ó, que estão aparecendo na telinha para você. Você precisa colocar o layout em paisagem, clicar em mais definições e depois colocar o tamanho do papel em A4. A opção de margens tem que estar em nenhuma e a opção de escala tem que estar personalizado 100%. Não pode estar 101% nem 102%, tem que estar exatamente 100%. Fazendo essas configurações vai dar tudo certo com a sua impressão. Você pode imprimir tanto colorido quanto preto e branco. Eu recomendo que faça preto e branco, tá? Não faça em escala de cinza, nada disso. Faz em preto e branco e vai dar tudo certo. Então agora vamos para a impressão aí de fato. Bom, acabei de mandar a impressão, então vocês vão ver como é que o papel vai sair aqui com o nosso jogo. Olha aí, ó. O jogo sai bonitinho aí da Lotofácil. Ele já imprimiu aqui, né, as guias, o nome, o contador a gente ocultou, vocês lembram que a gente ocultou? E aqui embaixo também tem uma cópia dos jogos. Caso dê algum problema lá, você pode passar a mão também o bilhete aí, ó, tem a cópia dos números que você jogou. Agora, no A4, vocês estão vendo que tem uma linha tracejada. Você precisa cortar com a tesoura ou guilhotina essa linha tracejada aqui. Você precisa cortar essa linha aqui, a linha de baixo, tá? E essa lateral. Se tivessem 3 bilhetes aqui, teriam 3 linhas aqui na parte interna que você deveria cortar para separar. E no final, vai virar um bilhete, entendeu? Então, para você saber se está certo, é só ver se virou um bilhete. Se virou um bilhete depois que você cortou, tá tudo certinho. Então, essa é a impressão em folha 4 inteira. Vamos para outra impressão. Bom, vocês viram aí a impressão em folha A4 inteira, é muito simples, você imprime e depois recorta em todas as linhas tracejadas e vai dar tudo certo. A folha é colocada no modo vertical, tá? Mas você não precisa fazer nenhuma configuração especial lá na sua impressora, só essas configurações aqui que eu passei no Chrome, beleza? Você não precisa mudar nada na impressora. Põe a folha sulfite na vertical e tá tudo certo. Agora nós vamos fazer a impressão direta no volante. O volante, ele vai ser colocado de ponta cabeça na impressora, tá bom? Ele vai ser colocado de ponta cabeça. A parte escrita aqui do bilhete, ela vai ficar virada para você a hora que você colocar dentro da impressora, tá? No caso aqui eu estou utilizando a impressora Epson L4160, 4160, então o bilhete é colocado assim. Se você utilizar um outro modelo, às vezes você precisa colocar ao contrário, tá? Depende aí o lado que a tua impressora vai imprimir. Eu acredito que a maioria das impressoras imprimem, quando você coloca o papel assim, né, ela vai imprimir aqui assim, beleza? Então, vamos agora escolher a opção de imprimir no volante oficial aqui na telinha. Agora, o que eu vou fazer? Quando eu mudo aqui a opção, eu posso personalizar também. E tem a opção de ajuste horizontal e ajuste vertical. São essas duas opções aqui, ó. Essas duas que estão ficando em azul aqui, ó, acima de mim aqui. Tá vendo essas duas opções? Ajuste horizontal e vertical. Por causa da variação de impressoras. Então, algumas elas têm um ponto zero um pouco diferente das outras. Então, você vai precisar ajustar aonde que a impressora vai mandar a impressão em cima da folha. Então, você pode fazer tanto o ajuste, né, da esquerda para a direita aqui, quanto o ajuste do topo para baixo. Então, você vai conseguir posicionar certinho a impressão em cima do volante original.
E aí cada impressora tem um ponto. Então você vai ter que ir imprimindo até você descobrir. Descobriu? Anota qual que é o valor e aí toda vez que você for imprimir é só incluir esse valor aqui e vai sair tudo 100%. Então só a primeira vez que pode dar um pouquinho de trabalho para você descobrir. Se você está utilizando a impressora Epson L4160, nós já deixamos aqui ó, uma dica. O ajuste horizontal dela é 58,5 na horizontal, tá? Você põe 58,5. Por quê? A impressora, que eu vou mostrar para vocês ali, ela centraliza o bilhete na impressão. Então, esse 58,5 deixa exatamente no meio ali a impressão do bilhete, tá? No ajuste vertical, nós não colocamos nem o valor a princípio. Tudo pode variar de bilhete para bilhete, tá? Então tem lotes de bilhetes que estão um pouquinho diferentes do anterior, e aí você pode colocar um ajuste vertical. No momento nós vamos fazer o teste sem ajuste vertical. Então, agora eu vou clicar aqui em imprimir. Lembre-se de fazer a configuração aqui, ó. Para imprimir no volante oficial, você vai utilizar agora o modo retrato e não mais o modo paisagem. Modo retrato, beleza? Então você vai clicar lá nas opções, né, de definições de impressão. Assim que você clicar no botão de imprimir, vai colocar modo retrato, depois vai colocar papel A4, tá? Mesmo que o bilhete é menor, você vai colocar papel A4, margens nenhuma e a escala personalizada em 100%. Pode imprimir aí em preto e branco também. Então, vamos lá para a impressão. Bom, então agora nós vamos imprimir aqui no bilhete. Vocês viram que o bilhete foi posicionado desta forma aqui. E essa impressora, ela centraliza o bilhete. Algumas impressoras imprimem no canto esquerdo, outras no canto direito. Com isso, você precisa fazer aquele ajuste da horizontal. Você pode usar valores positivos ou negativos. Você precisar ir para a esquerda, por exemplo, você pode usar um valor negativo. Se precisar ir para a direita, você usa um valor positivo, tá bom? Então fica tranquilo que você vai conseguir fazer o ajuste aí pela nossa plataforma. No caso dessa impressora, você vai colocar o bilhete assim, dessa forma, na impressora. Nas outras também você vai colocar ele de ponta cabeça, porém algumas, como eu falei, vai estar na esquerda ou na direita. Então agora eu vou mandar a impressão para vocês verem como é que vai sair. Então, saiu aqui, ó, a impressão direta no volante. Aí você pode falar assim, Everton, mas parece que não saiu exatamente todas as impressões no centro do quadradinho. Tem problema isso? Não, não tem, meus caros. Se a impressão não estiver invadindo o espaço de um número que você não jogou, não vai ter problema. Ó. Então, nesse caso aqui, vai ser aceita essa impressão tranquilamente. Ó. Você pode ver que a marcação não invade o outro número. Então, só de pegar aqui, ó, essa impressão já é válida. Mas, posso fazer um ajustezinho para melhorar a impressão, para deixar no centro? É sempre ideal você fazer. Então, eu vou fazer o ajuste aqui para vocês verem que vai ficar um pouco mais para baixo aí as marcações, tá? A gente precisa fazer, então, um ajuste aqui, ó, vertical. Descer um pouco, de cima para baixo. Então, vou fazer o ajuste e vou mandar novamente a impressão. Agora eu coloquei 1 milímetro de ajuste e olha aí como é que ficou perfeita a nossa impressão. A marcação dos 15 números, né? E olha aqui, ó, os números ficaram perfeitamente dentro dos quadradinhos aí, dos retângulos. Então essa impressão aqui vai passar tranquilamente na máquina. Essa outra impressão também passaria, não fique preocupado. Mas essa aqui é muito melhor, né? Então funciona muito bem a impressão direta no volante. E aqui já está pronto, né? Você não precisa fazer mais nada. É só levar na lotérica e registrar os seus jogos. Bom, meus caros, vocês viram aí que a impressão saiu perfeita no bilhete. Olha aí, todas as marcações, tudo certinho. Então agora é só registrar, ó. Vamos então para impressão em folha 4 cortada. Nós vamos clicar aqui em papel A4 cortado.
As configurações do A4 cortado é igual à configuração da impressão direta no bilhete, tá? Então você vai utilizar o modo retrato, vai colocar aí o tamanho do papel A4, margens nenhuma, escala 100%. Se você quiser fazer algum ajuste aqui, você pode. O horizontal, como eu falei que é igual, é 58,5, tá? Você pode utilizar vírgula ou ponto, tanto faz aqui na hora de digitar. E o ajuste vertical eu não vou estar fazendo, porque como vai imprimir numa folha que está em branco, eu não preciso fazer aquele ajuste vertical. A não ser que você imprima e saia cortado. Aí você põe um ajuste vertical para ele posicionar bem aí no centro do papel branco, tá? Então vou mandar lá a impressão para vocês acompanharem. Bom, conforme vocês estão vendo a impressão direta no volante cortado, papel A4 cortado, você coloca o papel na vertical, alimenta a impressora com o papel nesta posição. No caso dessa impressora, a L4160, ele vai ficar bem no meio da impressora e se você precisar pode fazer o ajuste da horizontal e também da vertical. Aí você vai imprimindo e testando para ver se precisa calibrar aí os milímetros da horizontal ou da vertical, mas a folha é colocada assim, certo? Então, vamos à impressão. Olha aqui que interessante, eu imprimi na folha A4 cortada e olha aqui, ele cortou os quadradinhos da matriz do bilhete. O que seria a matriz? Seriam esses quadradinhos aqui, ó. Isso nunca pode acontecer. Tem que sempre ter um espacinho. Tá vendo que no bilhete oficial existe um espacinho entre os quadradinhos e a borda? Tem que sempre existir esse espacinho. Nunca pode estar colado, senão vai dar erro. Foi o caso aqui, ó. Chegou até a cortar. O que eu faço então para arrumar a impressão? Nesse caso aqui, eu coloco um ajuste horizontal empurrando isso para a direita. Então eu vou fazer isso agora e vou mandar imprimir de novo. Olha só, agora existe um espaço entre a marcação e a borda. Então vai passar perfeitamente na máquina. Everton, mas eu tô vendo que parece que o espaço embaixo está um pouquinho menor do que o espaço em cima. Tem problema? Não, não tem problema. Isso aqui foi a gráfica na hora de cortar. Ela cortou um pouco aí na diagonal. Então acabou que o bilhete ele ficou um pouco torto. Isso aí, como a gente manda fazer na gráfica esse papel aqui, para a gente não ter trabalho, eles acabam às vezes, né, sendo um pouquinho desleixado e cortam na diagonal. Mas não tem problema. O que é interessante é você sempre deixar um espacinho aqui entre a borda e a marcação. Poderia ser até menor ainda, ó. Poderia ser até menor. Se você ver o volante oficial, ó, ele tem um espacinho de nada ali, 1 milímetro. Aqui ainda está grande, eu posso diminuir. Tá? Então sempre deixa o mínimo possível aqui. Não vai também deixar 1 centímetro aqui de distância, que aí vai ser problema. Tá? Sempre deixa bem pertinho da borda. Ó. No máximo essa distância que está aqui. Beleza? Então mesmo em papel torto, você vai conseguir fazer a impressão aí direta no papel A4 cortado. Bom, como vocês viram aí, ó, saiu certinho o nosso bilhete no papel A4 cortado. Então você pode mandar fazer na gráfica, por exemplo, 1000 desses bilhetes, né? Você pode levar a folha sulfite lá e falar, ó, corta para mim essa folha na medida X, tá? Eu vou deixar a medida na descrição desse vídeo aqui e também aqui na tela para vocês a medida exata que tem esse papel. Não precisa ser exatamente nessa medida que eu vou passar, mas é a medida que a gente utiliza aqui. Nós já imprimimos, eu diria que centenas de milhares, tá? Então mais de 100 mil desses bilhetes aqui tranquilamente. Então foram as 3 formas de impressão que nós temos agora no sistema da Lotsport. Se você ainda não é membro, tá vendo esse vídeo aqui, clique no botão aí da descrição, ó, e torne-se membro para de sofrer na hora de registrar seus jogos. Faça a impressão direta no bilhete, ou na folha 4, ou no papel cortado e registre sem problemas. Uma coisa muito interessante para ressaltar é que algumas impressoras a laser,
acabam não tendo compatibilidade com o sistema da caixa. Então, você imprime na sua impressora laser e às vezes não vai passar lá na lotérica. Eu ainda não descobri o motivo. Eu acredito que seja o brilho que fica quando você imprime a laser. O preto ele chega a brilha quando você mexe a folha assim. Eu acho que aquilo atrapalha, tá? Então eu sempre recomendo a utilização de impressoras a tinta. Tá? A tinta é o melhor, mas se você tem uma impressora laser, você pode testar antes aí, faz a impressão de um bilhete ou de dois. Na verdade seria melhor fazer dois, né? Porque às vezes a primeira impressão sai falhada, principalmente você que deixou a impressora aí sem usar 10 dias, aí vai lá testar a impressão, imprime um bilhete lá, ela sai meio falhada e você vai levar na lotérica e não vai funcionar. A impressão não pode estar falhada. Tem que estar impresso certinho. O que é preto tem que estar preto. Não pode estar cinza, não pode estar o preto faltando cor. Tem que estar na cor preto quadradinho, beleza? Então, algumas impressoras a laser apresentam aí essa dificuldade que eu já pude anotar. Você que usa impressora tinta, provavelmente você não vai ter nenhuma dificuldade. E eu recomendo muito a utilização da impressora Epson L4160. Essa impressora é muito boa, muito econômica. Os papéis praticamente nem travam ali, nem engasga, né? Então, é uma impressora muito boa, custo-benefício muito bom, principalmente para você que faz muitos jogos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesite em contatar o nosso suporte via WhatsApp. Beleza? O número tá sempre no rodapé aí do nosso portal ou no menu Minha Conta Suporte Atendimento. Beleza? Então, é isso daí. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro próximo vídeo.